Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema deste vídeo é as possíveis soluções para a crise econômica em Angola. Sabe-se muito bem que o país encontra-se numa situação muito complicada, cesta básica muito alta, um elevado nível de importação, baixo nível de exportação, pouca diversificação na economia e a economia encontra-se de rastros. Pessoas por baixo da ponte, passarem fome, baixo salário, baixo rendimento, a pouca capacidade de gestão financeira e tudo muito mais. O país tem problemas financeiros, políticos, sociais, econômicos, pouca qualidade de saúde, baixo nível de escolaridade, pouca alfabetização, baixa qualidade de mão de obra, entre outros aspectos negativos que o país possui. Sem falar da corrupção, sem falar do amiguismo e sem falar também da má gestão do fundo soberano. Então, vamos lá. O país, para poder solucionar a crise, deve saber utilizar bem as políticas econômicas. As políticas macroeconômicas servem para poder solucionar os problemas de um Estado. Políticas econômicas podem ser política fiscal, política monetária, a política comercial, cambial, entre outras. Mas agora vamos organizar tudo muito bem. Vamos lá. Primeiro passo, devemos saber identificar que na aplicação mais específica de uma determinada medida e empreendida pelo governo, as políticas econômicas podem se classificar em políticas alocativas, políticas distributivas e políticas estabilizadoras. As políticas alocativas servem para poder alocar os recursos com o objetivo de poder atingir uma determinada meta, o país atingir uma determinada meta. As políticas distribuidoras servem para poder distribuir a renda de forma equitativa e as suas peculiaridades. E a política estabilizadora serve para poder estabilizar a economia macroeconômica, serve para poder estabilizar a economia de uma nação. Quanto às medidas, as políticas podem ser estruturais e conjunturais e expansionistas. Estrutural consiste no longo prazo modificar a estrutura macroeconômica. O país deve construir pontes, estradas, telecomunicações, deve dar energia com qualidade, água, entre outros aspectos para poder facilitar o processo de produção do país, principalmente no bem-estar da população e das indústrias que têm o objetivo de produzir para a economia doméstica ou nacional, para poder atender a população do país e também para poder atender o resto do mundo, que tem a ver com os outros países, chamamos o resto do mundo, para poder melhorar e desenvolver uma boa relação externa. Política conjuntural serve para, no curto prazo, garantir a manutenção e o crescimento ou a estabilização de uma determinada área do país, quer seja depreciação cambial, quando a moeda se desvaloriza no mercado, quer seja inflação, ou para poder solucionar a baixa produção de um determinado produto. Isso é uma política conjuntural. E a política expansionista consiste em manter ou crescer uma economia. Os instrumentos quantos instrumentos nós temos? A política fiscal e a política externa. A política fiscal consiste em decisões e medidas que têm a ver com as despesas do governo e as suas receitas do mesmo. Tem a ver com os gastos do governo e as suas receitas, como impostos. Se o governo quiser aumentar o crescimento econômico através da política fiscal, vai reduzir o imposto e vai aumentar os gastos do mesmo, vai investir em infraestruturas para poder solucionar um determinado problema. Então, temos também a política externa. As políticas externas estão a política cambial, a política comercial. A política cambial consiste em fazer com que a moeda não perca tanto valor assim no mercado. A política comercial consiste em fazer com que o país tenha um bom desenvolvimento externo com os outros países.
através de cotas, através de barreiras tarifárias e não tarifárias. O que é que isso quer dizer? O que eu acabei de desenvolver esse aspecto? É para poder fazer entender que o país deve utilizar bem essas políticas para poder solucionar esse problema que está a assolar o povo num determinado período de tempo muito elevado. O país já vem sofrendo há bastante tempo acerca dos problemas financeiros, econômicos, de saúde que eu acabei de citar há pouco tempo, devido ao mau uso dessas políticas. Se o petróleo estava a dar muita receita para o país tem que pegar nessas receitas e atender outros setores, investir em outros setores, para poder dar mais força na economia. E isso podia evitar com que a moeda perdesse valor. Porque se a moeda perde valor e o país depende de um produto que vem de fora, então o país vai ter que usar mais kwanza para poder adquirir uma única moeda estrangeira que produz, ou seja, uma moeda estrangeira que pertence a um país. Esse país, por sua vez, produz um bem ou um serviço que Angola precisa tanto. Vamos lá supor um exemplo bem prático: o arroz. Ou pode não ser arroz, pode ser um outro produto que o país precisa tanto e o país não produz esse produto. Vai ter que usar bastante kwanza para poder adquiri-lo. Por quê? Porque a economia tem pouca estabilidade, porque a moeda tem pouca estabilidade. Uma vez que uma moeda pouco procurada no mundo afora perde valor. Quanto maior a procura, maior o preço daquele bem. Quanto menor for a procura, menor o preço daquele bem. Ou seja, o dinheiro também tem preço. Também tem preço. Então, se uma moeda estiver a ser pouco procurada, porque o país produz poucos bens e serviços que outros países precisam, então aquela moeda perde valor. Se Angola fosse um país que produzisse vários produtos que os outros países precisam, a moeda poderia ganhar valor. Ganhando valor, então podia haver uma estabilização cambial e a moeda não podia ficar assim tão desvalorizada. Mas como o país produz pouco e as economias externas não vêm buscar muitos produtos aqui no país, então a moeda perdeu valor e isso, por sua vez, perdendo valor, então somos obrigados a ter mais kwanza para poder adquirir poucas unidades monetárias estrangeiras lá de fora para poder adquirir certos bens que nós não conseguimos produzir. Então o país deve focar-se na produção, deve focar-se em produzir produtos que importamos muito, produtos externos que importamos muito, latarias, frangos, carne e outros variados tipos de produtos que o país ainda não tem a capacidade de produzir. Temos que procurar produzir esses produtos para evitar com que nós vamos lá fora e buscar esses produtos para trazer aqui para dentro, na economia doméstica. É isso que eu disse. Quando a nossa moeda não é muito procurada, perde valor. Se perder valor, então vamos ser obrigados a adquirir muitas unidades estrangeiras como o dólar. Hoje o kwanza está cada vez mais baixo em relação ao dólar, porque o dólar é uma moeda que está muito valorizada devido à produção da tecnologia dos Estados Unidos da América. A América produz boa tecnologia, tem bons produtos, o país também precisa tanto desses produtos e somos obrigados a adquirir com uma pouca quantidade de dólar. Temos que usar muito kwanza para poder adquirir e buscar esses produtos para poder consumir, para ser consumido aqui no país. Então, agora deve se focar na produção, deve saber aplicar boas políticas, principalmente as políticas de produção, políticas estruturais, investir em construção de indústrias, pontes, estradas, mas isso vai ser um caminho muito longo, porque o país precisa ter recursos para poder produzir ou seja, precisa de recursos para poder construir essas zonas industriais. Tem que arranjar forma de poder ter recursos produtivos para poder ser possível criar essas indústrias. Porque essas indústrias não são só criadas do nada, não vamos só criar indústria, não. Existe um princípio, existe uma fonte para ser criada essas indústrias.
Precisa de investimento, precisa de máquinas, precisa de mão de obra qualificada para poder construir os edifícios, as zonas, as estradas. Então se requer dinheiro. Então, o país deve procurar recursos, uma forma para poder obter recursos, usar esses recursos para poder construir essas indústrias. Esses recursos eu vou falar no próximo vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Continua a dar força no canal. Inscreva-se no canal. O meu nome é David. Inscreva-se no canal, dê like e ative o sininho das notificações. Você vai saber em primeira mão sempre que eu tiver a postar um vídeo no canal. Obrigado pela atenção. E no próximo vídeo eu vou falar dos recursos que a Angola deve obter para poder construir essas indústrias que vão trazer produção no país. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.